Sabemos que com a chegada de Dragon Ball Daima surgiram no universo de Dragon Ball novos personagens, curiosidades, teorias e também possíveis erros e incoerências, como por exemplo quando Gomai e Degetsu estavam observando o que tinha acontecido no mundo exterior com a chegada de Babidi Daburá. Ali tivemos o prazer de rever algumas das cenas de Dragon Ball Z com uma nova animação, e por meio disso conseguimos analisar alguns erros ou incoerências que encontramos em certos frames, que por sinal estão maravilhosamente bem animados, como por exemplo a luta de Goku e Majin Vegeta, onde a parede que explode com o ataque de Majin Vegeta são completamente diferentes, dentre outros detalhes da cena, e também a batalha entre Gotenks Super Saiyajin 3 e Super Buu, em que no Dragon Ball Z Gotenks é arremessado no centro do templo de Kami-sama, já no Daima ele é jogado na lateral do templo. Contudo, podemos dizer que apesar disso, Dragon Ball Daima tem se mostrado incrível, e pensando em vocês e nesses pequenos erros ou incoerências, decidimos trazer esse conteúdo fantástico. Então já pega a pipoca, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e agora veremos os 3 erros ou incoerências de Dragon Ball Daima. Número 1. A mudança nas cores dos brincos Potara. O par de brincos Potara são um acessório mágico, sendo utilizado por 2 indivíduos em orelhas opostas, cria-se uma fusão. Esse uso já foi mostrado criando Vegito, a fusão de Goku e Vegeta. Também foi utilizado o fundido Goku Black e Zamasu para a criação do Deus Zamasu, e também para a criação de Kibitoshin, a fusão do Supremo Senhor Kaiô com Kibito, seu assistente. São um acessório utilizado pelos Supremos Senhores Kaiô e seus discípulos. No primeiro episódio de Dragon Ball Daima, quando Gomai e Degetsu estão assistindo os acontecimentos que ocorreram durante a saga Z, na cena podemos ver que Shin está utilizando os brincos Potara de coloração verde. Mais adiante no episódio, durante o aniversário de Trunks, podemos ver que tanto Shin quanto Kibito utilizaram os brincos na mesma coloração esverdeada. Porém, no anime de Dragon Ball Z e também no de Dragon Ball Super, a coloração era totalmente diferente. O Supremo Kaiô do Universo 7 utilizava nas 2 obras anteriores brincos na coloração amarela, assim como o Kaioshin Ancião, que também possui brincos amarelos, já que Bitô, seu assistente, utilizava brincos em uma coloração azul clara. E só para citar, Gohan também fez o treinamento com a espada Z, utilizando um par de brincos azul escuro. Já em Dragon Ball Super, as cores dos brincos permaneceram inalteradas e foram acrescentadas mais 2 novas cores, laranja e a verde. A laranja era a cor dos brincos que Zamasu, enquanto o aprendiz de Kaioshin do Universo 9 utilizava, enquanto Gowas, seu mestre, utilizava brincos verdes. É dito por Gowas que para que Zamasu utilizasse os Anéis do Tempo para poder viajar para o futuro, ele precisaria utilizar os brincos de um Supremo Senhor Kaiô. Então lhe é cedido um de seus brincos. Esse mesmo brinco verde é utilizado por Zamasu Imortal e por Goku Black durante a saga Black, e por sua vez, na fusão em Deus Zamasu. Já em Dragon Ball Daima, pelo menos nesse episódio, os brincos de Shin e Kibito são da mesma cor, uma incoerência que vai contra tudo que foi apresentado na obra até então, sobre esses artefatos. E falando sobre Shin e Kibito, outra coisa que me chamou a atenção no primeiro episódio é a paleta de cores de seus uniformes. Agora em Daima, os dois foram apresentados seguindo as mesmas cores em suas roupas, que por sua vez é o mesmo padrão que é mostrado em Kibitoshin, sendo uma camisa em tom lilás, um colete azul esverdeado com bordas amarelas e uma faixa na cintura azul clara, e sua calça em um tom lilás também. Isso nos é mostrado tanto na cena do aniversário de Trunks, quanto na cena do início, onde são assistidos por Gomai e Degetsu. Outro detalhe que passou por mudanças é em relação à boca de alguns personagens. Em Dragon Ball Daima, a coloração do interior das bocas de Shin e de Kibito, também a de Kibitoshin, é azulada, enquanto em Dragon Ball Z e também no Super é vermelho. O mesmo acontece com Majin Buu em todas as suas versões, e também acontece o mesmo com o Sr. Popo, o que nos leva a crer que tanto o Kaioshin quanto os seres do reino demoníaco possuem essas características, pois agora que ele foi confirmado que os Namekusei-jin são seres desse mundo, conhecidos lá como Nameku-jins, e também Daburá, que era o seu antigo rei, já possuía suas línguas nas colorações azuladas, até mesmo o Sr. Popo, como teorizamos no vídeo das 31 curiosidades do primeiro episódio de Dragon Ball Daima, poderia ser um personagem que faça parte desse mundo, pois além de possuir as orelhas pontudas, agora também possui a língua em um tom azulado. Será que essa teoria irá se confirmar no segmento do anime? Veremos. Número 2, o desejo de Gomar. Gomar, após ver em suas telas mágicas Goku, Vegeta, Gotenks e até mesmo Gohan lutando contra Buu, ele fica completamente assustado, visto que os guerreiros Z colocavam em situação de risco a sua soberania. Mas o que Goku e seus amigos fariam no reino demoníaco, nunca saberemos. E é de certa forma um medo meio sem sentido, já que eles nem conheciam o reino demoníaco, e muito provavelmente nem sonhariam em ir até lá, visto que o único que conhece esse local é o Supremo Senhor Kaiô. Além disso, nem sabemos como entrar no reino, já que a saída é praticamente um teleporte feito pelo Peixe
mágico que controla a entrada e a saída do reino, e o único que possivelmente vão poder entrar são os seus antigos moradores. Então é impossível Goku e seus amigos colocarem em risco a soberania de Gomá. Mas é aquilo, sem essa pequena trama não teríamos o anime. Mas dentro do desejo de Gomá de transformar em crianças todos aqueles que lutaram contra Buu, há uma pequena incoerência. Como falamos no vídeo anterior, Gomá desejou que, abre aspas, transforme em criança todos aqueles que lutaram contra Majin Buu, fecha aspas. Até aí, ok. Mas quando cortamos para as pessoas que se transformaram em crianças, algumas delas nem chegaram a tocar em Buu, como por exemplo, Mestre Kami, o Pual, o Long, Rei Cutelo, Maron, no caso a filha do Kuririn, não aquela irmã bonitona da Bulma, e é claro, a Bulma. Mas aí você pode dizer, mas Shenlong pode ter considerado até aqueles que foram eliminados por Buu. Até aí, ok. Se isso for o caso, literalmente todo o planeta Terra foi transformado em crianças, já que Buu eliminou todos no planeta quando estava na plataforma celeste. E mesmo se esse fosse o caso, Majin Buu em nenhum momento chegou a lutar contra Kibito, e mesmo assim ele foi transformado, sendo uma das inúmeras incoerências de Dragon Ball e provavelmente a primeira de várias em Dragon Ball Daima. Número 3, a fusão Kibito-Shin. Todo fã de Dragon Ball com certeza se lembra com carinho da querida saga de Majin Buu, todas as boas memórias que ela nos trouxe, um excelente roteiro recheado com uma história incrível, somadas a animações lindíssimas para a época, animações em que muitos fãs juraram ser bem melhores do que muitas atuais. Junto à história, muitos novos conceitos nos foram apresentados, sendo eles a memorável transformação do Super Saiyajin 3 do Goku e a fase adulta de Gohan. E por último, e não menos importante, o inesquecível fusão entre dois personagens. O conceito de fusão nos foi apresentado pela primeira vez com Goten e Trunks, as crianças filhas de Goku e Vegeta. Eram até então a nova promessa para derrotar Buu, que já se encontrava na forma Super, usando do recém-apresentado conceito da fusão para atingir o poder maior e assim poder bater de frente com um monstro que ameaçava a segurança da Terra. Para se fundirem, Piccolo ensina aos garotos a possibilidade de se fundirem utilizando a famosa e cômica dança Metamuro, uma dança em que Goku aprendeu com a raça dos Yadrad, que possibilita que dois indivíduos de poderes e estaturas similares possam se fundir, e assim dará vida a um novo guerreiro ainda mais poderoso. Após aprenderem os passos com um mentor, os garotos fazem e ensaiam a famosa dança diversas vezes até que dê certo. Depois de errarem muitas vezes, gerando cenas icônicas, onde ao errar, os garotos dão a vida a uma versão mais magra de um novo guerreiro e posteriormente ao errarem, de novo Goten e Trunks se transformam numa versão mais gordinha da fusão. Depois de muito ensaiarem, finalmente os garotos conseguem acertar o passo e assim geraram a fusão perfeita do novo guerreiro, nomeado de Gotenks. Esse personagem, sem muito esforço, ao pouco treinar na sala do tempo, rapidamente conseguiu alcançar a forma do Super Saiyajin 3, que há pouco tempo tinha sido apresentada por Goku, que apenas conseguiriam tal feito depois de treinar no outro mundo. E para colocar a cereja no bolo, também foi explicado por Piccolo que a fusão Metamuro tinha um tempo limite, e quanto mais poder e energia Gotenks usava, mais rápido ele seria desfeito em Goten e Trunks novamente. O personagem cumpriu bem o seu papel com a promessa de salvação da humanidade, pois era muito forte e conseguiu colocar bastante medo em Super Buu. Conseguiu efeitos incríveis, de causar grandes danos no vilão, danos esse até então que nenhum outro personagem tinha sido capaz de realizar. Porém, infelizmente, o guerreiro fundido falha na missão e acaba sendo absorvido por Super Buu. Ao decorrer da história, ao ver os melhores guerreiros possíveis sendo absorvidos por Buu, incluído Goten, Trunks e Piccolo, Goku se vê sem saída e assume a responsabilidade de derrotar o vilão, após ganhar a vida do antigo Supremo Senhor Kaiô. E novamente a ideia de realizar uma fusão para gerar um guerreiro ainda mais poderoso foi citada. A ideia inicial era de que Goku e Gohan, que atualmente era o personagem mais poderoso até então, com a sua forma mística, se fundissem para derrotar o terrível monstro rosado. Usar a dança Metamuro não era possível, visto que Gohan e Goku não haveriam tempo para poder aprender a fusão. Então, para que pai e filho pudessem se fundir, o velho Senhor Kaiô nos apresentou o conceito da fusão Potara. Fusão essa que utiliza dos brincos Potara dos Senhores Kaiô para que dois indivíduos unissem o corpos e formaram um guerreiro ainda mais poderoso. Para nos exemplificar o funcionamento da fusão por brincos, o velho Senhor Kaiô pede para que Kaioshin e Kibito retirassem um brinco oposto à orelha um do outro. Assim feito, Shin e Kibito se fundiram em Kibito-Shin. O velho Senhor Kaiô também deixa claro que a fusão Potara é eterna e explica que ele mesmo não tem aquela aparência velha à toa, e sim porque acidentalmente se fundiu a uma bruxa velha no passado. Introduzindo o conceito, Goku e Gohan tentam se fundir, porém Gohan acaba por também ser absorvido, e a tão esperada fusão acaba que acontecer com Goku e Vegeta, que por sua vez, depois de tanto relotar, acaba cedendo e se fundindo com Kakaroto, se tornando assim Vegito. Depois de muito humilhar Majin Buu com tanta diferença de força, Vegito faz com que também
seja absorvido de propósito para salvar Piccolo e seus filhos, e ao criar um escudo em volta de si, Vegito cai no interior de Buu, onde os brincos são quebrados e a fusão é desfeita. Posteriormente, em Dragon Ball Super, o conceito de eternidade na fusão Potara foi reformado, a dizer que as fusões apenas são eternas quando feitas com o Sr. Kaiô, o que implica que Kibitoshin ficaria naquela forma para sempre. Mas o personagem dá um jeito e pede a Porunga e Namek que a fusão seja desfeita, e assim Shin explica a Goku. Acontece que logo no primeiro episódio de Dragon Ball Daima, Shin e Kibito já aparecem desfundidos, usando do pretexto que ao verem o ocorrido com Vegito, pediram a Majin Buu para que também o absorvesse, ainda como Kibitoshin. Ao terem um pedido concedido dentro do corpo de Buu, os dois foram separados novamente, assumindo que o corpo de Majin Buu tivesse algum tipo de gás misterioso que acabasse com as fusões. Acontece que esse novo conceito para desfazer fusões usando o Buu criou um nó na cabeça da comunidade de fãs, pois vai contra o conceito que o próprio Shin apresentou em Dragon Ball Super, visto que Dragon Ball Daima se passa antes da saga Super e depois da saga de Majin Buu e Dragon Ball Z. Fora, outro fato curioso é que Gotenks, ainda como Metamuro, foi absorvido pelo até então vilão. Ainda por cima usou os poderes do guerreiro fundido até que o tempo restante acabasse, tirando assim todo o sentido de conexão entre os acontecimentos, visto que uma coisa anula a outra. Se Shin e Kibito se separaram antes da saga Super, por que eles precisariam pedir a Porunga posteriormente? Será que eles vão se fundir novamente no fim de Dragon Ball Daima? E se o corpo de Buu tem um gás que desfaz fusões, por que Gotenks não foi desfeito logo de cara? Será que Dragon Ball Daima vai responder todas essas incoerências de roteiro? Bom, para descobrir essas e outras dúvidas, fique ligado aqui no canal do Anime Descolado que vamos trazer todas as novidades para vocês. Não se esquece de clicar no like e de se inscrever, isso nos ajuda demais e nos incentiva a sempre agregar o dia a dia de todo fã de Dragon Ball com um conteúdo novo. Clicar no sininho para ficar ligado sempre que sair vídeo novo, e se for possível para você, considere se tornar membro aqui no canal para receber os benefícios de nós do Anime Descolado. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, um grande abraço, falou e fui!